Eu chamo Francisco de Almeida Franco Frazão, sou licenciado em Medicina Veterinária, já há uns 40 anos, 45 anos mais ou menos, e neste momento, por herança, sou agricultor, empresário agrícola. Mais empresário agrícola do que agricultor, porque há certas coisas que, se me perguntarem como é que se faz, eu não sei concretamente a quantidade do adubo do A, do B ou do C. Pronto, tenho que consultar, mas sou principalmente empresário agrícola. Então, percebi que já estava a dizer que então por herança está ligado ao mundo da agricultura. Isso quer dizer que a sua família também já estava ligada? Exatamente, já há muitos anos. Há vários, sim, avós, primos, tios, avós. A família toda, há muitas gerações para trás, está ligada à agricultura. Concretamente, Nidenha, Alcafozes, Fundão, Capinha, e até 2000, até 1998 concretamente, eu quase que abandonei a atividade de veterinária, porque meus pais, enfim, começaram a ter uma certa idade e tiveram que passar a trabalho e responsabilidades. De maneira que diminui grandemente essa atividade e passei para a agricultura. E agora, todos os dias, ainda continuo com veterinária, mas com alguma atividade veterinária, mas pouca. De maneira que todos os dias vou para o campo, faça sol, ou chuva, ou frio, calor, um bocadinho duro, mas gosto. E muitas vezes vou 2 vezes. Vou ao ladoeiro, venho almoçar, à tarde depois tenho que ir, por qualquer razão, uma peça, ou o pessoal que é pago à hora, pronto, e que tem que estar em cima, como se costuma dizer, em cima da jogada. O que eu ia perguntar era, lembra-se da sua altura de infância, adolescência, como é que se fazia a agricultura cá na região? Era mais mão de obra, já havia maquinaria? Era muito mais engraçado. Pronto, tinha a ver muito produtividade muito menor, especialidade da agricultura, o próprio empregado menos especialista, pronto. Mas era muito mais divertida. Mais divertida porque havia muita gente, havia os ranchos, que chamava-se assim, que vinham muitas vezes da zona do Pinhal para colher a azeitona, a uva, os cereais, com foice. Enfim, vida dura, de facto, vida dura. Mas depois, no fim do dia, hoje em dia nós aqui chamamos arraial, aquilo que os alentejanos chamam monte. Então chamamos arraial porquê? Porque no fim do dia, aquela gente toda dos ranchos, qual fosse a atividade de azeitona ou outra qualquer, juntava-se nas casas e fazia grandes festas e bailaricos e petiscos e enfim, tudo. Daí o chamar-se arraial ao conjunto de casas, aquilo que chamam monte no Alentejo. Está a ver? Pronto, mas era uma agricultura que ainda, em termos de máquinas, eu tenho um painel de azulejos no monte de 1957, se não me engano, que o meu pai mandou pintar há muitos anos, portanto, em que se vê os bois a puxarem enfim, o trigo. Na altura não havia tritical nem nada dessas coisas, o trigo, não sei quantas pessoas a malhar o cereal, enfim, gente, alegria, movimento, que hoje em dia não há. Hoje em dia é prestação de serviços, a pessoa pede a prestação de serviços, vão 3 tratores um dia, ou 4 ou 5, aquilo que for preciso, e aquilo que se fazia antigamente, a lá longo, hoje em dia é feito num dia ou 2, fazem, paga-se e vão-se embora e pronto. Não há... É completamente diferente. Completamente diferente. Claro que aumenta a produtividade, aumenta várias coisas, mas também diminui a relação, muitas vezes, entre patrão e empregado. Eu recordo que na altura dos meus pais, as pessoas levavam
levavam merenda. Muitas vezes nem havia tempo para assar isto ou assar aquilo, febres ou o que fosse, levavam a merenda e os meus pais iam ter com eles e muitas vezes com um garrafão de vinho e havia uma relação muito simpática, pelo menos aqui na zona, e estou a falar daquilo que conheço, não é? Cada caso é um caso, mas era simpático, havia uma boa relação entre patrão e empregado. E eram muitos, na altura, eram muitos. Era diferente. Hoje em dia, pronto, a questão do respeito, a questão da educação, é uma coisa que está, infelizmente, muito ultrapassada. Pronto. E as pessoas habituaram-se, graças a Deus, e ainda bem que tiveram essas condições, a viver cada vez melhor. Por exemplo, eu tenho um empregado, que é o Carniano, que está há 15 anos comigo. Há 15, que é uma coisa raríssima na agricultura. Há 15 ou 16, que está e que eu, pronto, vou ajudando para comprar o carro, naquilo que posso. Enfim, ele também me ajuda, quanto pode, mas é uma coisa rara. Mas são pessoas que já não são, enfim, passo o termo, já não são básicas, mas que já arranjam qualquer coisa num trator, já aprenderam a fazer um parto, porque viram, são espertos e muitas vezes interessados. Mas são pessoas que, se eu tenho um carro, eu compreendo, mas tem que haver um certo equilíbrio. Se eu tenho uma caixa aberta, uma cabinha de caixa aberta sem ar-condicionado, eles começam a pedir o verão, o calor, não sei o quê, trocar o carro, um ar-condicionado, não sei o quê. Eu compreendo, mas isto tem que ser os pratos da balança. É curioso porque hoje em dia verifica-se que a maior parte dos trabalhadores agrícolas deixaram de ser portugueses e passaram a ser muito estrangeiros. Mas isso é outro assunto. Isso é porque, não sei se posso dizer bem aquilo que penso, mas pronto, porque as pessoas não querem trabalhar. Porque o governo subsidia, enfim, com as mais diversas ajudas, e as pessoas habituaram-se a não trabalhar, a fazer uns ganchos, como se costuma dizer, recebem um subsídio disto ou daquilo, daquele outro, e depois trabalham por fora, e se a pessoa até pede um recibo, dizem logo que o recibo não, e de qualquer modo não há ninguém. E ainda agora, eu ultimamente só tenho tido ucranianos. Já tive russos, mas tenho dado melhor com os ucranianos. E ando há 2 meses à procura de alguém, porque houve um ucraniano que regressou ao país dele, e ando há 2 meses à procura de alguém e não arranjo. Ninguém quer trabalhar. Ou são já de uma certa idade que já não podem trabalhar, pronto, ou que já não dão o rendimento mínimo, portanto, necessário, ou então é gente que quer ganhar, mas não quer trabalhar. A ver? De tal modo que senti-me na necessidade de ir arranjar, acho eu, pelo menos está bem encaminhado, um casal de brasileiros que estão em Lisboa, pronto, mas que quando chega ao fim do mês as contas não... Quer dizer, eu quero dizer, então, vivem muito melhor no campo, onde têm aquelas condições que a maior parte das pessoas dão, a casa, a eletricidade, a água, essas coisas todas, a horta, se quiserem, ou o trator para fazer a horta, isso tudo, e chegam ao fim do mês com um resultado líquido muitíssimo maior do que o mesmo casal que trabalha em Lisboa a correr de um lado para o outro, e transportes públicos, e rendas de casa, aquilo tudo. A ver? No entanto, as pessoas não vêm para a província, o campo ainda continua a ser um trabalho assim medíocre a ver? Dando agora aqui um salto cronológico, que quando se deu o 25 de Abril de 1974 e a reforma agrária que se seguiu, como é que se sentiu na prática aqui na região e na agricultura? Bem, aqui não se sentiu tanto como no Alentejo. E, graças a Deus. Eu tenho vários amigos, enfim, no Alentejo, que tinham herdades,
e viram a vida muito, muito, muito complicada. Muito complicada, e que ficaram sem as propriedades anos, vários anos. Pronto, e quando as receberam, aquilo era um desastre. Um desastre. Aqui foi muito mais suave. Aqui foi muito mais suave. Naquilo que nos toca, tivemos uma nacionalização, mas que depois, nacionalização, portanto, tudo estatal, não houve ocupação. Mas depois resolveu-se, na altura, eu também não posso explicar, porque na altura não estava ligado a este meio. E também tivemos ocupações, mas ocupações, digamos, pacíficas. Porque no Ladoeiro e Danha, principalmente Ladoeiro, que é onde os meus pais tinham maior atividade, Ladoeiro e Alcofotes, sempre houve uma relação ótima, muitíssimo boa, com a população indígena, a população rural, muitíssimo boa. Nunca houve aquelas invejas, pessoas ressabiadas, pessoas vingativas, nunca houve. Mas foi uma altura muito, muito complicada. Foi uma altura muito complicada. Você chegar, eu, enfim, como digo, não posso queixar muito, mas chegar àquilo que é seu e ali não pode entrar porque está lá um fulano qualquer que diz agora aquilo temporariamente, ou não, que é dele, que o Estado lhe deu aquilo, ou que o Estado o deixou entrar e ocupar. É complicado. Complicado. Dando aqui o outro salto cronológico, avançando mais alguns anos, em 1986, quando Portugal entra para a CEE, quais é que foram os impactos práticos sentidos aqui na agricultura? Se houve mudanças concretas, uma estagnação, um retrocesso ou mesmo uma modernização? Não, isso aí eu recordo-me, eu recordo-me de uma coisa engraçada. Nós não tínhamos eletricidade no monte, nem na parte do arraial, na parte agrícola, digamos, nem numa casa que lá tenho, que às vezes lá fico, de fim de semana, pronto, para acompanhar mais uma atividade ou outra. E recordo-me que tínhamos um gerador a gasolina, e um frigorífico a gás, aquelas coisas do antigamente. E quando acabava a gasolina ou o motor avariava, era sempre as velas. E no outro dia faltou a luz aqui em casa e eu e os meus filhos estavam a buscar todos. Recordei essa fase porque são as boas recordações de infância. A iluminação da vela, o cheiro da vela, sem televisão, sem discussão, quer ver aquele programa, não quer ver aquele programa. Quero dizer com isto que de um momento para o outro passa-se dessa fase para termos a corrente elétrica no monte onde quer que seja preciso. Quero dizer, são investimentos de uma grandeza enorme, que um particular com muita dificuldade conseguia fazer, ou era impossível. Estar a pôr PTs e postes e alta tensão, não, ou média tensão especial. É claro que foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Claro que baixou a mão de obra, não é? Fizeram-se quilómetros e quilómetros, eu próprio fiz muitos quilómetros de vedações, empilhadores, enfim, esses investimentos todos que depois vão diminuir a mão de obra. Pronto. Mão de obra que neste momento já é escassa, mas pronto. Agora, é claro que depois, eu não queria passar ainda já, mas para isso, depois vêm as monoculturas, vêm as modas. E nós aqui temos um defeito, é que estamos muito longe dos centros de consumo. No Ladoeiro já se fez, não sei, alfaces, pimentos, várias coisas que se fizeram, não foi alcachofra, foi sempre uma coisa neste género, que depois, mas saiu sempre mal, porque está muito longe do centro de consumo. Quando vêm buscar a maturação já foi há 2 ou 3 dias, ou então no transporte, pode estar nas condições ideais, mas no transporte, verão, calor, perde não sei quantos % no transporte, quando é pesado na fábrica,
tem outro peso, muito inferior, de maneira que nunca houve assim grandes culturas na zona do Ladoeiro, zona de regadio, que tenham sobrevivido, tirando o tabaco, mas depois o tabaco teve aquele problema dos subsídios, a pouco e pouco os subsídios acabaram, não é? Antes disso houve o tomate, que também não vingou, e agora a amêndoa, como você sabe, não é? E agora a amêndoa, ela está a tal monocultura, pronto. Mas se não houver monocultura, se não houver uma produção especializada, o preço cada vez sobe mais no mercado, na loja, não é? Muitas vezes as pessoas estão contra a monocultura, por exemplo, no azeite, na azeitona. As pessoas depois vão ao supermercado e gostam de comprar o azeite bom e barato. Isso só se pode fazer com monocultura, com muita quantidade, ou seja, muita oferta, tende a que baixe o produto, não é? E as pessoas gostam de ir ao supermercado e a comprar barato, um produto bom. E isso só com as monoculturas, só com culturas intensivas. Não acha? Acho que sim. Eu acho que, pronto, mas também tem os seus defeitos. Os pesticidas, enfim, essas coisas todas. Para haver produção intensiva tem que se matar muita erva. Pois. Não é? É verdade. Mas pronto, o bom é inimigo do ótimo. Não é verdade? É verdade. Eu pergunto agora que perspectivas de futuro é que tem para a agricultura portuguesa na região do centro? Não são muito boas. Não são muito boas porque eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, no meu caso, eu estou muito ligado à terra. Porque uma coisa é uma pessoa que compra terra, eu conheço muitos, assim, que compram terra e que daqui a um mês ou dois, ou nem tanto, ou daqui a 5 meses, vendem. Portanto, o lucro imediato. E depois compram, e depois vendem, e assim sucessivamente. Digamos que facilmente se ganha a vida, pronto. E a terra está cada vez mais cara, como você sabe, ultimamente, pelo menos aqui acho que não é só aqui. No nosso caso, como estamos muito ligados à terra, e como é terra que já vem de muito velha, pronto, acho que é impossível vendermos a terra. Até mesmo para arrendar, para as tais culturas intensivas, neste caso a amêndoa, uma pessoa pensa duas vezes. De tal modo que eu fiz uma reunião cá em casa, com a família chegada, porque os meus filhos não estão diretamente ligados à agricultura, mais para as ciências. E ciências médicas. E não vejo assim à partida quem me siga. Até pode ser que o mundo dá muitas voltas, mas pronto. E fiz cá uma reunião no sentido de arrendar o regadio. Porque no regadio há o pivô, só ao pivô há fertilizações, há mais vacas, portanto há mais trabalho que eu consigo mais ou menos controlar, mas que eles não terão essa possibilidade, porque um vive em Lisboa, outro vive não sei onde, não têm conhecimento das questões e é difícil. De maneira que até estou a pensar a arrendar aquilo que dá mais trabalho, pelo menos na minha exploração, que é o regadio. Arrendar, mas custa-me. Depois eu chegar lá, eles, agora, levando para a brincadeira, eles pintam o portão de cor-de-rosa e eu digo, eu não posso dizer nada, porque o portão durante 20 ou 25 anos não é meu. Eles podem fazer o que quiserem. É uma coisa que custa porque a pessoa tem amor àquilo. E de repente fazem aquilo que eles entendem, pronto. Mas vejo com muita dificuldade e de tal modo que há muitas pessoas, depois o regadio também é uma terra que é cara, porque tem as despesas de manutenção dos canais, o fornecimento da água, a eletricidade para os pivôs, isso tudo. Isso no fim do ano é muito dinheiro.
E pronto, e agora, se formos ver o preço do leite, o preço dos borregos, o preço, aquela relação custo, investimento-custo, os preços mantêm-se. Todos os fatores de produção aumentam. Todos os bens de consumo que se vendem mantêm-se. A lã há 2 anos estava a €1 o quilo, a €1,20, talvez. Agora está a 15 cêntimos. Não dá para pagar a tosquia e tem-se prejuízo. Tem-se prejuízo. De maneira que não vejo com muito bons olhos. Então, se acabarem os subsídios, acaba tudo. Isso acaba tudo. Só poderá sobreviver quem tem alguma cortiça e pouco mais. Ainda por cima, as vacas, agora, pegou a moda que as carnes vermelhas fazem isto e isto, que as vacas poluem muito, que as pessoas estão cada vez mais vegetarianas para poderem viver mais saudavelmente, de maneira que o azeite, só com aquelas produções intensivas, como falámos há bocado, a carne é o que é. O que é que resta? Há uma floresta que não arda, muitas vezes por desleixo do Estado, como todos sabemos, não é? Não vejo assim com muita alegria o futuro aqui da agricultura. As pessoas serão obrigadas a arrendar, a alugar, porque depois não há capital para investir, e estes projetos de amêndoas e olival custam milhares e milhares e milhares. Eu tenho acompanhado isso de longe e só de olho, porque passam a vários olivais e amendoais e é todos os dias máquinas e mais adubo e mais estrume e mais pessoal e mais uns a tirar ervas, e aquilo tem uns custos. É preciso capital, muito capital para se investir. Muitas vezes sem ter certeza, porque daqui a 3 ou 4 anos não se sabe se a água tem que ser racionada. Há um risco. É claro que os grandes grupos têm esse risco calculado, certamente, de certeza, não é? Mas é sempre o risco, e cada vez chove menos. E neste momento cada vez se gasta mais água. Houve um período de estagnação que há meia dúzia de anos, quando acabou o tabaco, houve muitas terras que tiveram, enfim, à espera de uma nova cultura. Muitos pivôs que foram parados e havia água, porque havia menos consumo. Hoje em dia, com as nogueiras gastam muita água também. Nogueira, amêndoas, olival, não sei. Olha, tenho esperança nos sobreiros regados, que é uma coisa que eu talvez venha a fazer, se ainda tiver paciência para isso.